Fala galera, tudo bem? Professor Felipe Costa aqui, professor de Física. Estamos aqui retornando com alguns vídeos para te ajudar nessa revisão, nessa reta final, as provas que você tende a prestar, né? Esses vestibulares militares. Então, vamos ao problema do dia. Vamos lá. O enunciado diz assim, ó. Um canhão encontra-se no alto de uma muralha de altura H, acima do solo, plano horizontal, e dispara projéteis de massa m com velocidade inicial v. Sabendo que no local o campo gravitacional possui módulo G, determine qual deve ser o ângulo de disparo dos projéteis em relação à horizontal, a fim de que os projéteis atinjam o alcance máximo ao longo do plano horizontal. Bem, então, um aluno que observar inicialmente esse problema, ele talvez pense em utilizar logo a expressão do alcance para montar a fórmula e dizer que vale 45 graus, mas observe só o problema. Vou fazer aqui uma figura, tá? O problema proposto é basicamente esse. Você tem aqui uma muralha que ela tem a altura H. Um projétil vai ser lançado daqui do topo dessa muralha. Ele vai ter uma velocidade v. E essa velocidade v, ela forma um ângulozinho que eu vou chamar de θ com a horizontal. Aqui meu ângulo θ. A gravidade local, ela vale g. Então o que vai acontecer? Eu posso ter vários tipos de lançamento aqui, tá bom? Perceba que ele pode ter um lançamento para ter um alcance maior, um alcance menor, porém eu quero o ângulo de lançamento para ter um alcance máximo. Se você observar a expressão do alcance, ela é v0² sobre g que multiplica seno de 2θ. Mas se o alcance for máximo, isso quer dizer que esse ângulo aqui ele tem que ser máximo. Para esse ângulo aqui, para esse seno ser máximo, o valor desse ângulo aqui dentro tem que ser o quê? 90. Então, θ tem que ser igual a 45 graus. Então, muita gente acha que em qualquer situação é aplicada a expressão do alcance, que é essa, para um alcance máximo com ângulo de 45 graus. Mas vamos ver que esse problema é um pouquinho diferente. Então, vamos lá. Para um lançamento normal, eu teria essa situação aqui, ó, esse projétil deve cair aqui. Eu vou falar que essa minha distância ao longo do eixo X ela é máxima. Então aqui está o meu X máximo. Galera, para isso acontecer, esse ponto ele deve estar na extremidade de uma parábola maior, que é a parábola de segurança, que é a região que garante com que todos os lançamentos possíveis estejam dentro dessa parábola, por isso o nome parábola de segurança, ok? Então vou fazer um breve lembrete da equação da parábola de segurança para a gente aplicá-la e resolver o nosso problema. Então vamos lá. Imagine que você tem aqui, ó, sistema de coordenadas, eixo X e eixo Y. Um projétil vai ser lançado da origem com velocidade v, formando um ângulo θ com horizontal. E a minha gravidade local está aqui, G. Então, meu lançamento, ó, é basicamente esse. Eu vou escrever minhas equações de movimento, tá? Eu vou decompor meu movimento, proporções de Galileu. A gente pode pegar e analisar somente o eixo Y. E a gente pode também fazer o eixo X de forma independente. Então, vamos lá. Para o eixo X, eu vou escrever aqui x é igual a velocidade do eixo x, que é v cosseno. Então, v cosseno de θ vezes t. Então, para o tempo em qualquer posição do eixo x que eu coloque, eu vou ter essa expressão aqui, ó. Tempo é igual a x dividido por v vezes cosseno de θ. Essa é a expressão do tempo. E agora, para o eixo y, como é que a gente faz? Vai ficar o seguinte, ó. Y é igual a v0y, que é v seno de θ vezes t, menos g, t² sobre 2. E aí eu vou substituir aqui o meu tempo. Substituindo o meu tempo nessa equação, vai ficar assim, ó. Y é igual a v seno de θ vezes... Bem aqui eu vou colocar o meu x e dividido por... Vou organizar aqui, tá? Vai ficar x dividido por v cosseno de θ menos g sobre 2, aí aqui, ó, x sobre v cosseno de θ, tudo isso aqui ao quadrado. Então, minha expressão do eixo y vai ficar x
tangente de θ menos gx ao quadrado sobre 2 vezes v ao quadrado cosseno ao quadrado de θ. Ora, mais 1 sobre cosseno ao quadrado de θ é a minha secante ao quadrado de θ, tá bom? Então, ó, secante ao quadrado de θ, se você lembrar um pouco de relações trigonométricas, ela vale 1 mais tangente ao quadrado de θ. Então, substituindo aqui, minha expressão vai ficar y igual a x vezes tangente de θ menos gx ao quadrado sobre 2 vezes v ao quadrado, que multiplica 1 mais tangente ao quadrado de θ. Bacana. Então, se você observar, temos aqui uma equação do segundo grau. Eu vou pegar essa equação do segundo grau e vou colocar ela aqui em cima para escrever ela com uma cara diferente e vamos interpretar o que ela está dizendo para a gente. Beleza? Vou apagar aqui, então. Vamos lá, vou transladar ela para cá, vai ficar assim, ó. Y igual a x vezes tangente de θ menos g x ao quadrado sobre 2 vezes v ao quadrado, que multiplica 1 mais tangente ao quadrado de θ. Se eu for organizar isso daqui, eu vou ter o seguinte, ó. Tangente de θ ao quadrado, que multiplica gx ao quadrado sobre 2 vezes v ao quadrado, menos, quando eu passo para lá, x vezes tangente de θ, mais y mais gx ao quadrado sobre 2 vezes v ao quadrado. Isso aqui é igual a zero. Pronto! Agora você percebe a minha equação do segundo grau aqui bonitinho, a equação do tipo a, x ao quadrado, mais bx, mais c, igual a zero. Esse aqui é meu termo independente, esse aqui é o meu c, tá? Tá bom, Felipe, e o que isso daí quer dizer? Isso daí quer dizer que eu tenho várias possibilidades de lançamento aqui, ó. Eu tenho vários ângulos possíveis, beleza? Mas quando eu pego e eu vou extrair a raiz dessa equação, olha só o que a gente vai encontrar. A raiz dessa equação vai ficar, ó, tangente de θ é igual a menos x, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Esse a, ele tá bem aqui, ó. Então eu vou substituir agora. Isso aqui vai ficar assim, ó. X mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes g x ao quadrado sobre 2 vezes v ao quadrado. Simplificando aqui, o nosso resultado é esse. E aí, Felipe, o que isso daí significa na prática? Eu quero entender fisicamente o significado disso. Galera, é o seguinte, ó. Eu tenho aqui o meu lançamento. Esse projétil está sendo lançado do solo. Então eu tenho vários possíveis lançamentos para ele, tá? Eu tenho vários ângulos aqui de lançamento. Acontece que todos esses ângulos, eles estão compreendidos, eles estão dentro de uma região maior, de uma parábola maior, que é chamada de uma parábola de segurança. Perceba que essa equação aqui, ó, ela é a equação da trajetória e um movimento parabólico, tá? Como é que a gente faz então para encontrar a equação dessa parábola? Olha, se você pegar um ponto na qual você tenha em comum entre o lançamento e a sua parábola, é um ponto no qual a gente caracteriza por o delta igual a zero. Porque quando você tem o delta maior ou igual a zero, você tem uma região aqui dentro na qual eu tenho mais de um lançamento que pode passar por esse ponto. Então eu tenho duas raízes reais e distintas. Se eu tenho delta igual a zero, somente um lançamento vai tocar esse ponto aqui, que é o ponto da parábola de segurança. E se o meu delta ele é menor que zero, ele está na região externa, ou seja, eu não tenho um lançamento possível, nenhum lançamento consegue atingir aquele ponto. Então esse ponto aqui é para delta maior que zero, delta igual a zero, delta menor que zero. Como eu quero a equação da minha parábola de segurança, né? Eu quero a região limite, então eu vou pegar o quê? Eu vou pegar o meu delta igual a zero. Então, dessa equação aqui, o meu delta, ele vai ser igual a zero. Se eu desenvolver essas continhas aqui embaixo, ó, eu vou encontrar que a minha tangente de θ, ela vai ficar, esse x eu simplifico com esse, então fica v ao quadrado sobre gx. Mas, Felipe, vamos lá, a gente quer a equação da parábola de segurança. Como é que eu faço, então, delta igual a zero? Então, para o delta igual a zero,
vamos para esse lado de cá, ela vai ficar o seguinte, ó. Delta igual a zero é porque b ao quadrado é igual a 4ac. Então b ao quadrado vai ficar x ao quadrado é igual a 4 que multiplica o meu a, tá aqui, ó, gx ao quadrado sobre 2 vezes v ao quadrado vezes o c. O meu c corresponde a y mais gx ao quadrado sobre 2 vezes v ao quadrado. Então basta eu organizar aqui essa equação, esse termo eu simplifico com esse, 4 com 2, então aqui fica com 2. E aí eu vou escrever que o meu y, ele vale, passa esse termo para lá, né? V ao quadrado sobre 2 vezes g menos gx ao quadrado sobre 2 vezes v ao quadrado. Olha aí que galera, que legal. Essa é a equação da minha parábola de segurança. Perceba que você pode pegar os extremos dela. Por exemplo, se o x for igual a zero, a altura máxima que você tem é a coordenada desse ponto aqui, ó, que é um lançamento vertical, tá bom? Um lançamento para cima, na qual ele consegue atingir a altura máxima e depois ele cai. Se você quiser essa extremidade aqui, basta você fazer o y igual a zero. Então essa equação é a equação da parábola de segurança, ok? Eu estou pegando o quê? Eu vou pegar problemas de máximos e mínimos, na qual eles estão passando, tangenciando essa parábola de segurança, e eu consigo encontrar os possíveis resultados. Como eu quero o alcance máximo, o máximo lançamento na qual essa partícula, o limite do lançamento na qual essa partícula consegue atingir, é ela tocando o solo nesse ponto aqui, onde nessa coordenada x, eu tenho o valor aqui que eu chamei de x, tá bom? E na minha coordenada y, se eu colocar a origem aqui em cima, o meu y ele vai ser menos h. Então é como se esse ponto aqui tivesse coordenada x e menos h. Então para resolver esse problema, eu vou utilizar a parábola de segurança dessa forma. Então vai ficar assim, ó. Menos h é igual a v ao quadrado sobre 2g menos gx ao quadrado sobre 2 vezes v ao quadrado. Se você lembrasse direto a expressão da parábola de segurança, você podia vir já para esse momento aqui, já para essa aplicação e correr para finalizar o problema. Tranquilo? Eu fiz aqui rapidamente um lembrete para você desenvolver essas expressõezinhas, para recapitular alguns tópicos, tá? Falei aqui bem rápido, claro que a gente poderia explorar muito mais coisas sobre isso, mas foi só para a gente lembrar essa expressãozinha. Então vamos continuar. Meu objetivo aqui é encontrar o x. Então se meu objetivo é encontrar o x, eu vou passar esse termo para cá, vai ficar assim, ó. Gx ao quadrado sobre 2 vezes v ao quadrado é igual a v ao quadrado sobre 2g mais h. Estava negativo, passa para lá positivo, tá? Então, se eu organizar aqui, ó, o x ele vai ficar igual a... Esse termo ele vai passar para lá multiplicando, então vai ficar assim, ó. 2 vezes v ao quadrado sobre g, que multiplica v ao quadrado sobre 2g mais h. Aí olha só, galera, os artifícios que eu vou fazer aqui são os seguintes. Eu vou colocar esse 2 que está aqui para cá. Então se eu vou colocar esse 2 aqui em evidência, o que eu preciso fazer? É como se eu colocasse um 2 aqui em cima, ó. O 2 ele vai estar aqui, tá bom? Eu vou colocar o g para cá também. Então se eu vou colocar esse g para cá, aqui vai ficar g ao quadrado e aqui vai ficar multiplicado por g. E recapitulando aqui é x ao quadrado, né? Então x ao quadrado. Como eu quero o meu x, então eu vou tirar a raiz quadrada dessa equação. Então, ó, esse 2 vai simplificar com 2. A raiz quadrada daqui eu vou ter v sobre g e a raiz desse outro termo aqui, tá bom? Então, vou apagar aqui. E organizando dessa equação aqui para encontrar o x, o meu x, que é o alcance máximo, ele vai ficar v sobre g, que multiplica a raiz quadrada de v ao quadrado mais 2 vezes g vezes h. Então, olha só que bacana o valor do meu x máximo. Isso daqui é o alcance máximo na qual essa partícula lançada daqui, ela consegue ter no solo, tá bom? Mas, Felipe, ele pediu o ângulo. Então, eu te falei que o ângulo ele não era 45 graus. É diferente de quando você está no mesmo nível. Para um lançamento em um nível na qual a queda é no mesmo nível,
realmente o ângulo ele é de 45 graus. Mas se eu tiver um desnível aí, então a gente tem que tomar cuidado e pensar um pouquinho mais, que é justamente isso que a gente está fazendo. Então como é que a gente faz para o ângulo? Para o ângulo, eu vou pegar essa expressão aqui embaixo. Então, ó, do jeito que ela está aqui, tangente de θ é igual a esse valor, eu vou escrever aqui em cima, ó, tangente de θ é igual a v ao quadrado sobre gx. Mas quem é o x? Bem, eu quero o ângulo de lançamento na qual eu consigo ter esse x aqui, esse x é máximo. Então, substituindo esse x, a gente encontra v ao quadrado sobre g, que multiplica v sobre g, raiz quadrada de v ao quadrado, mais 2 vezes g vezes h. Então, agora eu vou simplificar esse g com esse e esse v com esse. Galera, olha que análise fantástica que a gente encontra aqui. Eu estou encontrando que a minha tangente de θ, ela vale v dividido por raiz quadrada de v ao quadrado mais 2gh. Isso aqui é simplesmente fantástico, porque observe, se eu tivesse um alcance de 45 graus, se θ fosse igual a 45 graus, é porque a tangente de 45 é igual a 1. Se ela é igual a 1, é porque o numerador é igual ao denominador. E a gente está vendo aqui que isso aqui não acontece, que isso aqui não é verdade. Então, o θ ele é diferente de 45 graus. Diferente quanto, Felipe? Ora, o denominador não é maior que o numerador? Então, se você observar, o v ele é menor que raiz quadrada de v ao quadrado mais 2gh. Conclusão que a gente tem aí. Porque, veja, aqui eu tenho v, né? Aqui, se eu tivesse só o v dentro da raiz, aí daria 1. Mas eu tenho mais 2gh. Então, esse denominador aqui está sendo maior que o numerador. Então, o ângulo ele tem que ser menor que 45 graus. O ângulo ele tem que estar compreendido entre... Isso aqui não pode ser zero, né? Então, o meu θ, ele obrigatoriamente ele tem que estar entre 45 graus e entre 0 graus. Beleza? Então, o θ... ele tem que estar compreendido aí entre esses valores. Essa análise aqui ela foi bem interessante e bem legal. Chama a sua atenção para, caso eu quisesse encontrar esse alcance máximo de outra maneira, olha só que análise interessante que a gente pode fazer também. Vou apagar aqui, ó. Vamos aqui continuar o problema. Vamos pensar de uma forma um pouquinho diferente. Veja, o meu lançamento ele é feito daqui com o vetor que eu vou chamar de v, tá? Está para cá. O vetor v, a rigor se eu quisesse colocar aqui, tá? Enfim, ele vai ser lançado e aí ele vai atingir um ponto aqui embaixo. Esse ponto aqui embaixo, ele vai estar com a velocidade que eu vou chamar de u, beleza? Então, olha só que interessante, galera. Eu tenho uma relação aqui entre u e v. Olha só como é que esse v está apontado. O v está para cá. E olha como é que o u está. No momento em que ela tocar o solo, ele está nessa direção. Perceba que eu não sei a direção exata que o u ele vai estar. Ele pode estar aí em várias possíveis direções, tá bom? Posso dizer que ele vai chegar ao solo, mas assim, ó. Enfim, o que eu quero dizer para você é o seguinte. Da equação da cinemática básica, vetorialmente, a gente sabe que v, a velocidade final, é igual à velocidade inicial mais at. Para essa nossa questão, eu vou escrever então que u é igual a v mais gt. Então, vetorialmente, quando você trabalhar com os vetores, isso quer dizer o seguinte, ó. Você tem um vetor para cá, v. Você tem um outro vetor aqui para baixo, que é gt. E o outro meu vetor u, eu tenho várias possibilidades para ele. Olha como isso aqui é bacana. Então, o u ele pode estar para cima, ele não pode. Para horizontal, ele não pode, né? Então, ele deve estar para cá, ou ele poderia estar para cá, ou ele poderia estar para cá, ou até mais embaixo. Enfim, eu tenho algumas possibilidades para ele. Eu não sei qual é a relação que eu vou encontrar do u com o v. Mas perceba que o v com a horizontal, ele possui um ângulozinho θ.
Agora, esse ângulo aqui, eu vou chamar de alfa, tá bom? Não sei quanto é que vale, esse vetor aqui eu sei que ele vale U. E eu quero encontrar uma relação entre eles. Galera, olha que análise interessante. Para eu ter o alcance máximo, eu tenho que ter esse vetor aqui, ó, o alcance máximo ele é na horizontal. Então eu tenho que ter essa distância aqui como ela sendo máxima. Então essa projeção, ó, essa projeção aqui horizontal, ela deve ser máxima. Isso aqui é o meu x máximo. E essa distância, eu vou poder escrever ela como sendo simplesmente o v vezes a componente cosseno de θ vezes o tempo total de voo, o tempo que ela permanece voando. Então, se você pegar esse triângulo para fazer uma análise, olha que legal. Aqui é 90, aqui é 90. Se aqui é 90, esse ângulo aqui, então, ele fica 90 menos θ. Esse ângulo daqui, ele vai ficar 90 menos alfa. Então, eu posso utilizar a lei dos senos. Com a lei dos senos, eu posso dizer o seguinte, ó. GT dividido por seno de θ mais alfa é igual a V sobre seno de 90 menos alfa, que isso aqui é igual a U sobre seno de 90 menos θ. Então, se eu reorganizar, isso daqui é equivalente a cosseno de alfa. Isso aqui é equivalente a cosseno de θ. Então, eu posso dizer o seguinte, ó. GT sobre seno de θ mais alfa é igual a... Eu vou pegar esse termo aqui, tá? É igual a U dividido por cosseno de θ. Do jeito que está essa equação, a gente pode fazer um desenvolvimento bacana, que é o seguinte. Eu posso passar o cosseno para cá e multiplicar aqui por V e multiplicar aqui por V. Galera, olha que bacana o que acabou de aparecer. Se eu passar o cosseno para cá e esse termo de seno para lá, vou passar o G também dividindo, eu vou encontrar o seguinte, ó. V vezes cosseno de θ vezes T, isso é igual a U vezes V dividido por G, que multiplica seno de θ mais alfa. Pessoal, o que significa V cosseno vezes T, onde T é o tempo de voo, que ela está vindo até esse ponto? Cara, esse daqui é o meu x. E se esse termo ele corresponde ao meu x, esse termo aqui ele também corresponde ao meu x. Felipe, então quer dizer que para eu ter o meu x máximo, basta eu ter dessa relação aqui, ó, o seno de θ com o valor máximo. Ou seja, o seno de θ mais alfa máximo é 1. Isso só acontece se o θ mais o alfa ele for igual a 90 graus. Cara, olha que bacana. Então, para tal situação acontecer, eu devo ter que o meu vetor V ele é perpendicular ao meu vetor U. E isso, galera, possibilita a gente ter a área máxima desse triângulo. Qual triângulo, Felipe? Desse triângulo aqui, ó. Quando esses ângulos aqui, o V e o U, eles formam 90 graus, ou seja, se o U estiver nessa direção aqui, perfeito, ó. Vou apagar aqui para ajeitar. Estiver nessa direção e o ângulo aqui entre eles for 90 graus, eu tenho o meu alcance máximo e eu tenho a área máxima desse triângulo. Por quê? Como é que eu vou calcular a área desse triângulo? A área desse triângulo é a área da base vezes a altura. A altura ela corresponde a V cosseno de θ vezes T. Então eu tenho que ter a minha altura máxima para ter a área máxima desse triângulo. Beleza? Felipe, então quer dizer, você está dizendo para a gente que dessa equação aqui, o teu x máximo, então, ele vai ficar V vezes U sobre G vezes seno de θ mais alfa, que dá 1. Perfeito. Acontece que a gente só não tem o U. Ah, professor, é verdade, a gente não tem o U. Mas como é que a gente acha o U? Por energia. Então, por conservação da energia, a gente pode escrever
que a energia cinética antes é 1 meio de mv ao quadrado. A energia que eu tenho depois é 1 meio de u ao quadrado, menos, se eu considerar o sistema de referência bem aqui, ó, menos mgh. Então, se eu passar mgh para o outro lado, cancelar a massa, multiplicar por 2, você descobre que o teu u, ele vale simplesmente, ó, raiz quadrada de v ao quadrado mais 2gh. Então, se o teu u possui esse valor, eu posso dizer bem aqui que o meu x máximo, ele vai ficar v sobre g, que multiplica a raiz quadrada de v ao quadrado mais 2 vezes g vezes h. Olha só, galera, que resultado fantástico, que análise legal. A gente fez uma análise vetorial, a gente mexeu aqui com a geometria, mexeu com a área e tal. E a gente ainda pode fazer uma análise através de um foco, tá? A gente pode fazer o bisuzinho do foco da parábola, seria uma solução, mas eu não vou me estender aqui nesse vídeo para isso. Num outro vídeo eu vou gravar só essa explicação desse foco, tá? Dessa parábola, e resolver alguns problemas aplicando ele. Então, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado do vídeo, você tenha entendido e não caia mais nessa casquinha de banana, que para você ter o alcance máximo, o teu lançamento ele deve ser feito com 45 graus. Opa, depende. Eu estou no mesmo nível na qual o projétil vai chegar e tal, se eu tiver em níveis diferentes, então isso daí já muda. Se eu estiver no mesmo nível, aí sim o meu ângulo para ter o alcance máximo é 45 graus. Tá legal? Então eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.